Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre qual é o Deus que é lembrado e venerado de forma dissimulada nas missas e cultos de vigílias cristãs no Réveillon, ou como dito popular, na passagem para o Novo Ano. Mas a pergunta é, qual é o Deus do Ano Novo que é adorado de forma dissimulada pelos cristãos, no portal da passagem do ano? Isso mesmo, o significado real da passagem de ano é considerado um portal místico ligado a um deus greco-romano, que segundo a narrativa bíblica, é pagão. A história da comemoração no Ano Novo é antiga, civilizações mais antigas comemoravam a passagem de ano em março como um portal para o ano vindouro, tendo em conta o fim do inverno e a chegada da primavera. No Império Romano, a população celebrava a passagem de ano em homenagem ao deus Janus, e foi em 46 a.C., que o imperador Júlio César decretou que nesse dia seria comemorado o Ano Novo, baseado no calendário juliano. Janus era o deus dos portais, passagens, portas, tudo entre lugares, começos, finais, tempo, dualidade, conflitos, transições, nascimento, jornadas, comércio, câmbio e até embarque, morte, amanhecer, como na hora do dia. Ele também era o deus das áreas intermediárias entre os espaços rurais e urbanos, a idade adulta e a juventude, da civilização e dos incivilizados, porque ele é o deus dos começos e finais. Dizia-se que ele era capaz de ver o passado e o futuro, e foi invocado no início dos períodos de semeadura e colheita, em casamentos e nascimentos, mas também em mortes. Ele era realmente uma divindade muito importante. Quando ele é retratado na arte, na escultura e na literatura, disse que ele tem duas faces, uma seria jovem e barbeado, e o outro mais velho e barbudo. Muitos estudiosos reconhecem a divindade Janus, como um equivalente romano de Coulsons, deus grego anterior ao mito de Janus, porque ele também é representado como um Bifrons, deus de duas faces, e seu suposto reino divino, também inclui a proteção a portais. A iconografia de Coulsons é geograficamente limitada ao norte da Etrúria, e cronologicamente limitada aos séculos III e II a.C., do período helenístico. Isso prova que aquele costume pagão, muito mais antigo que a montagem da Bíblia, foi herdado, e é seguido pelos cristãos, na comemoração e cultos de vigílias do dia 31 de dezembro, para o primeiro dia do ano seguinte, mas essa verdade é ocultada de forma dissimulada, da Igreja pelos pregadores que são vistos pelo povo como homens santos supostamente antipaganismo. Disse que Janus estava no início do mundo, enquanto guardava os portais do céu, e estava lá quando a religião foi formada e supervisionou a criação dos deuses. Em sua época ele era conhecido como Dion Deu, o deus dos deuses, e ele era o primeiro no panteão romano. Disse também que o primeiro mês do ano recebeu o seu nome, janeiro. Seus principais símbolos são um bastão e uma chave, e ele tem alguns outros nomes, a Ianas Bifrons que significa duas caras, Janus Quadrifons que significa Janus de quatro faces e Janus Pater, que significa pai de Janus, e ele também pode ser chamado de Janus em vez de Janus. Disse que ele não tem pais ou é filho de Terra e Caelus, seres primordiais, e seus irmãos são listados como Saturno, ou Psicamese, que em algumas histórias também se tornou seu parceiro. Ele gerou Tiberanus, Aitex, Fontus, Olestine e Caneus. Como ele não tinha sacerdotes, como a maioria dos deuses tinham, dizia-se que ele realizava suas próprias cerimônias e como ele era o Rex Ascronum ou rei dos ritos sagrados, estaria presente em todos eles, ele era onipresente. As portas das casas chamavam-se Anu e ele guardava o terminal em Sororium Tigilum, o caminho do Lácio para Roma. Um pequeno fato interessante, o cargo de zelador também vem dele, pois na verdade significa porteiro. Descobriu-se que moedas romanas muito antigas tinham sua imagem estampada e acreditava-se que Janus realmente existiu e foi o primeiro rei do Lácio. Um templo a Janus foi então construído em Fórum de Itália, e as portas ficam abertas, quando precisam da ajuda de Janus em tempos de guerra. O templo Janus Germinus é outro local que fica aberto em tempos de guerra. Janus era adorado no início e no final do ano e em todos os meses, mas especialmente março e outubro, pois estes foram o início e fim das temporadas militares em Roma. Ele também supervisionava todos os aniversários, nascimentos, mortes, abertura dos templos, e particularmente nos templos de Marte, em 1º de junho e para Quirino, em 29 de junho e em 1º de janeiro, seu dia particular.
As pessoas traziam bolos feitos de espeltessal e os queimavam em um altar como oferenda a Janus. As pessoas também davam presentes de moedas trenai, figos e mel, com palavras de bons votos uns aos outros, e algumas pessoas até dedicavam seus negócios e trabalhos, esperando que fosse o início de um ano frutífero e abençoado. Também no final de cada mês, as calendas faziam sacrifícios a Janus. Pergunto: os cristãos não percebem que ao comemorar a passagem de ano, com missas, cultos de vigílias e festas, estão seguindo os mesmos costumes pagãos da antiguidade ao deus Janus? Bem, aí está. Isso deixa claro que o costume de realizar festas comemorativas, amistosas, familiares ou espirituais, missas e cultos de vigílias evangélicas, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, bem como no próprio dia 1º, originou de uma crença pagã inventada na antiguidade, na busca da realização de desejos e objetivos humanos junto a deuses inventados, e que estão diretamente associados à adoração ao deus greco-romano, Janus, o deus das festas de passagens de anos. Resumindo, todos aqueles costumes foram dissimulados pelos cristãos com missas, cultos de vigílias e comemorações, na noite do dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro, com o mesmo objetivo pagão de Janus. Porém, agora, tudo é feito ao Deus da Bíblia, sem que percebam que isso tudo originou-se de uma crença que o próprio Deus de Israel classificou como pagã segundo a narrativa bíblica. Agora, como justificar que, há milênios, os cristãos estão seguindo costumes pagãos, de adoração e comemoração, a deuses inventados, e acreditando que estão certos, por revelação, sem que nesse tempo todo, repito, há milênios, ocorresse qualquer manifestação do Deus da Bíblia, para lhes mostrar que estão enganados? Vamos repetir a pergunta novamente, em alto e bom tom. Como justificar que, há milênios, os cristãos estão seguindo costumes pagãos de adoração e comemoração a deuses inventados, e acreditando que estão certos, por revelação, sem que nesse tempo todo, repito, há milênios, ocorresse qualquer manifestação do Deus da Bíblia, para lhes mostrar que estão enganados? Para finalizar este vídeo, convido você que é cristão a ouvir e confirmar na sua Bíblia o que o Deus da Bíblia disse sobre tudo isso que você acabou de saber, na Escritura de Levítico 20:23. E não andeis nos costumes das nações, que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. Levítico 20:23. Fica a pergunta: se o Deus da Bíblia existe, por que não revelou aos cristãos que eles estão seguindo os costumes das nações greco-romana, na forma dissimulada? Você viu que antes da Bíblia, cultos e vigílias, nas passagens de ano, eram dedicadas ao deus grego inventado Culsans. Depois, os romanos copiaram e inventaram o deus de duas faces deles, Janus, certo? Agora, deixe nos comentários, como pode o Deus dos cristãos, que odeia paganismo, aceitar os costumes e os mesmos rituais de adoração que eram oferecidos aos deuses pagãos nas missas e cultos de vigílias, nas passagens de ano?